Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de literatura. E hoje o tema da nossa aula será Primeira Geração Romântica, conhecida como Geração Nacionalista. Mas antes de nós iniciarmos o estudo sobre a Primeira Geração Romântica Nacionalista, é muito importante nós fazermos uma retomada de tudo que nós discutimos na última aula, não é? Para que vocês possam, além de revisar aqueles tópicos que já foram apresentados para vocês na primeira aula, quem sabe tirar mais alguma dúvida, quem sabe compreender mais claramente o que lá foi abordado. Então, na última aula, nós vimos um pouco sobre o contexto histórico das origens do romantismo no Brasil. E nós vimos que, nesse contexto das origens do romantismo no Brasil, um fato muito importante para esse momento da literatura brasileira foi a vinda da família real portuguesa para o Brasil. A vinda da família real portuguesa para o Brasil representou um avanço significativo em todos os aspectos para a colônia brasileira, mas também na literatura, na arte, na cultura. Foi nesse momento que se deu a construção da poesia romântica brasileira, não é? E essa poesia romântica brasileira foi dividida em 3 gerações. E nós vamos conhecer a partir de hoje cada uma dessas gerações de uma forma mais detalhada. Tá certo? Começando pela primeira, depois nós vamos estudar um pouco sobre a segunda e depois sobre a terceira geração, tá certo? Então nós vimos lá aquela tabelinha que inclusive tem no livro de vocês, não é? Dividindo, explicando as características das 3 gerações da poesia romântica brasileira. E eu pedi que vocês fizessem também as atividades da páginas 5, 6 e 10 do livro didático de vocês, e também as questões 1 e 2 da hora de estudo. Mas nesse processo de retomada da aula anterior, eu trouxe para vocês essa imagem que inclusive está no livro de vocês, lá na página 4, que é uma imagem que fala muito sobre a primeira geração romântica no Brasil, sobre essa geração nacionalista, sobre o romantismo brasileiro no seu primeiro momento e essa necessidade de os intelectuais construírem um projeto nacional que fortalecesse a identidade da pátria, a identidade da nação, a identidade do país. Nós vimos na aula passada que essa perspectiva de construção de um projeto nacional, de um projeto de país, de uma identidade mais própria, mais independente da Europa, mais independente de Portugal, se deu também como uma influência do que estava acontecendo nos outros países, não é? Nos outros países, inclusive nos países da Europa, havia também essa preocupação com a construção de uma identidade nacional, com o fortalecimento dessa identidade de nação. E lá na Europa, alguns países, como Portugal, por exemplo, escolheram como representante o homem medieval. Aqui no Brasil, nós não tivemos Idade Média, porque o Brasil já foi descoberto na Idade Moderna. Mas os intelectuais, os escritores brasileiros, eles escolheram como representante do brasileiro, como representante nacional, a figura do índio. O índio que foi o primeiro habitante deste país. O índio que foi encontrado quando da chegada dos portugueses na terra recém-descoberta. Então, essa imagem, ela fala muito para nós sobre essa perspectiva que vai ser trabalhada e apresentada na primeira geração romântica brasileira, que é a figura do índio presente no centro da literatura e também a exaltação da natureza como 2 valores
muito importantes para o fortalecimento da identidade nacional do Brasil. Então, gente, quando a gente observa essa imagem, nós vemos de uma forma mais atenta, mais detalhada, que estão presentes aí elementos relacionados a essa identidade nacional brasileira. São dois esses elementos, os indígenas e a floresta, não é? Então, essa imagem nos mostra que há uma relação muito íntima entre romantismo e nacionalismo. Daí porque a primeira geração romântica brasileira ser chamada de nacionalista, né? Ou então indianista, ou nacionalista indianista, para fazer alusão a esses dois elementos, não é? Que fortalecem a identidade nacional brasileira. Então, nós temos aí nessa imagem uma natureza selvagem e indígenas como representantes da nação brasileira. E aí, na página seguinte, aí na página 5 do livro de vocês, nós temos 4 trechos de textos, né, de composições, de músicas muito conhecidas no Brasil, que vão tematizar o país, que vão tematizar a pátria, numa linguagem de exaltação, de reconhecimento, de valorização. Essa era a ideia da primeira geração romântica brasileira, né? Que nós chamamos de nacionalista. Então, o primeiro texto é de Ari Barroso, intitulado Aquarela do Brasil. É uma música linda e muito conhecida, onde ele diz: Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Ó Brasil, samba que dá, bamboleio que faz gingar, ó Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Logo abaixo, nós temos um outro trecho de uma canção de Jorge Benjor, chamada País Tropical, que muita gente conhece também, onde ele diz: moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Na segunda coluna, nós temos a música Aquarela Brasileira, né, de Silas Oliveira, onde ele coloca Brasil, essas nossas verdes matas, cachoeiras e cascatas, de colorido sutil, e neste lindo céu azul de anil, emolduram aquarela, meu Brasil. E por fim, nós temos um trecho da canção Brasil Pandeiro, né, de Assis Valente, onde ele diz: chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura saia, eu quero ver o tio Santo Acapandeiro para o mundo sambar. Então, são 4 canções muito significativas para a cultura brasileira, não é? Aquarela do Brasil é um samba exaltação que enaltece as características culturais do Brasil. A música País Tropical também celebra o Brasil, que é abençoado por Deus e bonito por natureza. Na canção Aquarela Brasileira, a ênfase da caracterização do país se encontra na exaltação das riquezas naturais. O termo emolduram, presente na canção Aquarela Brasileira, sugere que o papel da natureza é aquilo que a destaca e a embeleza, né? Os títulos das canções Aquarela do Brasil e Aquarela Brasileira se remetem ao formato do mapa brasileiro, que se assemelha a uma paleta de pintura, mas também a um país colorido, diverso, né? Como é o nosso. Então, todas essas canções, elas têm um caráter nacionalista, porque elas falam da nação, da pátria, num tom de valorização, num tom de exaltação. Na canção Brasil Pandeiro, a expressão gente bronzeada se refere ao povo brasileiro miscigenado, né? Nas canções
O Brasil é um lugar cuja cultura e natureza se destacam. E são essas temáticas que nós vamos encontrar nos textos da primeira geração romântica nacionalista. Ainda fazendo um pouco da retomada, sobre o romantismo no Brasil, que foi o conteúdo da nossa primeira aula, nós temos aqui uma tirinha, de Calvin e Haroldo, onde os dois personagens discutem o seguinte: eu li que as meninas são feitas de açúcar, perfume e outras coisas finas. Já os meninos são feitos de rãs, caracóis e rabinhos pequeninos. Então, de que são feitos os tigres? O outro personagem pergunta. Insetos alados e, sobretudo, de moleques mastigados. Espertinho, é o que diz o outro personagem. Então, nessa tirinha aqui, nós podemos perceber um dos fundamentos do romantismo brasileiro, que esbarra na definição que se aproxima de uma visão romântica. Essa definição que se aproxima de uma visão romântica é: as meninas são feitas de açúcar, perfume e outras coisas finas. Por que é que essa definição se aproxima de uma visão romântica? Porque ela é construída pelas imagens idealizadas da figura feminina. E as imagens idealizadas são aquelas imagens que beiram a perfeição. Tá certo, gente? Então, eu trouxe aqui para vocês um texto que vai falar um pouco sobre esse estilo brasileiro, É um texto que está lá na página 10 do livro de vocês. Então o texto diz assim, o estilo brasileiro, e não só o literário, mas também o cultural, no sentido mais amplo da palavra, no plano antropológico, como no da língua, da religião, da expressão artística, é, por definição, compósito. O índio pré-cabralino, caçador, interna-se de novo na selva, mas revive nos rostos, nos ritos, nos temores, na instabilidade, nos nomes dos homens brancos, amarelos, negros e mulatos. O negro do Brasil nunca é tão negro quanto na África ou nos Estados Unidos. Em alguns nós de sua genealogia sempre ocorreu alguma coisa que lhe clareou a pele, colocando não em oposição maniqueísta, branco versus negro, em relação ao seu negativo, mas numa escala de cores na qual todas as nuances são possíveis. Então, no texto, nós temos aí um termo bem diferente, que é a palavra compósito, Que sentido tem essa palavra compósito? Que sentido pode ser atribuído a essa palavra compósito, Então, o sentido desse termo compósito é para explicar o modo de ser da cultura brasileira. Ou seja, a cultura brasileira é composta de uma mistura de elementos de várias origens, Então, para quem quiser se aprofundar um pouco mais na história da literatura brasileira, eu trouxe aqui a indicação de 2 livros muito bons para que a gente possa compreender melhor essa construção da literatura nacional, essa construção da literatura no Brasil. O primeiro livro se chama Introdução à Literatura no Brasil, de Afrânio Coutinho. É um livro publicado pela editora Civilização Brasileira. E além dele, tem o livro História Concisa da Literatura Brasileira, que é um livro escrito por Alfredo Bose e publicado pela editora Cultrix. Tá certo? Então, a partir desse slide, nós vamos iniciar o conteúdo da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado melhor essa retomada que eu fiz da aula anterior, mas eu quero aqui reforçar que qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que vocês têm aí nos grupos das turmas de vocês, tá certo? Então,
a nossa aula de hoje, o tema da aula de hoje é a primeira geração romântica nacionalista. Esse conteúdo que aborda a primeira geração romântica nacionalista está nas páginas 11 a 14. E eu fiz questão de colocar aqui no slide para que vocês tenham a condição de acompanhar em casa, no livro de vocês, fazendo a leitura desse conteúdo que consta nessas páginas, de 11 a 14. É muito importante essa leitura porque vocês terão mais condição de compreender o que vai ser explicado aqui através desses slides. Então, qual é o objetivo dessa aula? Qual é o objetivo de estudar a primeira geração romântica nacionalista? Identificar as principais características do romantismo do Brasil, bem como alguns dos principais autores desse período, ok? Então, gente, sobre a primeira geração romântica nacionalista no Brasil, nós precisamos entender que o marco inicial do romantismo de primeira geração no Brasil se deu em 1836, com a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Tá certo? Então, qual é a marca fundamental da primeira geração romântica nacionalista no Brasil? É articular um projeto literário e a definição de uma identidade nacional. Tá certo? É por isso que a gente vai encontrar de forma tão frequente essa temática da valorização da pátria e dos seus elementos naturais. Tá certo? Então, a primeira geração romântica nacionalista contou com alguns suportes de divulgação, de publicação de textos com essas novas características, com essa nova proposta, que rompe com a estética anterior, não é? Que foi o arcadismo. Então, duas revistas se destacam na publicação da proposta romântica e dos textos românticos. A primeira revista se chama Niterói, Revista Brasiliense. Essa foi o primeiro veículo de divulgação do romantismo brasileiro. Mas apesar de divulgar o romantismo brasileiro, a revista Niterói foi publicada em Paris, pelos jovens brasileiros Gonçalves de Magalhães, Porto Alegre, Torres Homem e Azeredo Coutinho. No Brasil, foi publicada a revista Guanabara, que tinha também esse propósito de divulgar o romantismo brasileiro, né? Os textos produzidos pelos escritores desse momento. E a revista Guanabara, circulando aqui no Brasil, foi publicada por Porto Alegre, Gonçalves Dias e Joaquim Manuel de Macedo. Então, em 1822, ocorreu a independência do Brasil. Com a independência do Brasil em 1822, o povo brasileiro desenvolveu um fervor patriótico muito grande. E com essa independência política do Brasil, os intelectuais, os artistas, os escritores se inspiraram e desejaram também dar um grito de independência cultural para o Brasil. Porque o Brasil se tornou independente politicamente de Portugal em 1822, mas ele continuava dependente de Portugal e da Europa como um todo na produção cultural, na produção artística. Tudo que se fazia aqui no Brasil de cultura e de arte era com uma influência muito forte da cultura europeia, certo? Então, é a partir da independência do Brasil e desse desejo de tornar a cultura brasileira também independente de Portugal e da Europa, que os intelectuais e os artistas, os escritores, vão se unir nesse projeto literário, nesse projeto cultural, nesse projeto artístico de caminhar culturalmente aqui no Brasil de forma menos apegada a Portugal. Certo, gente? Então, o romantismo brasileiro se materializou pela poesia. Foi o primeiro tipo de texto
produzido no romantismo brasileiro foi a poesia romântica. E na produção da poesia romântica brasileira se destaca o poeta Gonçalves Dias. Gonçalves Dias foi o primeiro poeta brasileiro que incorporou o índio à cultura, que transformou o índio na representação do primeiro brasileiro e de todos os brasileiros, não é? Então, Gonçalves Dias desenvolveu uma literatura cujos valores indígenas, cujos comportamentos indígenas singularizam o povo brasileiro. De 1836 a 1852, vai se dar no Brasil o que a gente chama de fase indianista da primeira geração romântica brasileira. E como o próprio nome já diz, fase indianista, nós podemos deduzir que a temática mais frequente, mais comum nos textos produzidos nesse período serão voltados para o índio, para o indígena, não é? Então, com qual propósito? Com o propósito de construir uma literatura que expressasse a alma brasileira. E o índio passou a representar essa alma brasileira, não é? O índio, inclusive, deixa de ser, nesse contexto, um simples selvagem para ser um herói. Os textos românticos desse período vão exaltar as atitudes dos índios como atitudes heróicas, né? Vão colocar os índios como heróis nacionais, tá certo? Mas, além do nacionalismo, além do indianismo, é claro que o romantismo desenvolveu outros temas durante a primeira geração romântica. Foram eles o amor, a melancolia, os sentimentos nacionalistas, a saudade da pátria, a grandiosidade da natureza, não é? O amor pelo país, o ufanismo, que é um patriotismo exagerado, não é isso? Então, eu trouxe aqui para vocês um texto de Gonçalves Dias, que inclusive está na apostila de vocês, lá na página 11, e aí vocês podem acompanhar em casa, que diz assim: Canto 9. O guerreiro parou, caiu nos braços do velho pai, que o cinge contra o peito, com lágrimas de júbilo brandando. Este sim, que é meu filho muito amado, e pois que eu acho, enfim, qual sempre o tive, corram livres as lágrimas que choro, estas lágrimas sim, que não desonram. Então, esse texto, gente, nos apresenta uma maneira mais livre de composição literária, rompendo com a perspectiva da estética anterior, que foi o arcadismo, não é? E que tem uma preocupação muito grande com a forma de escrever o texto, com a perfeição formal, né? O romantismo não. O romantismo não está ligado a questões como metrificação, como esquema de rimas. O romantismo está preocupado com a expressão do sentimento, da emoção. E é por isso que eles escrevem de uma forma mais livre das regras de composição, certo? Nós temos aí nesse texto várias palavras do universo indígena, né? O que reforça essa questão do indianismo, do nacionalismo, do índio como herói nacional, como representante do povo brasileiro, né? O herói apresentado no texto não representa só a tribo Tupi, mas todos os brasileiros, né? E é um poema universal. Por que esse poema de Gonçalves Dias é um poema universal? Porque ele representa o sofrimento de qualquer homem em qualquer tempo, tá certo? Então, nós temos também, lá na página 12 do livro de vocês, um outro texto de Gonçalves Dias, cujo título é Canto Primeiro. E nesse texto, Gonçalves Dias vai nos dizer: sentado em sítio escuso descansava,
dos timbiras, o chefe em trono anoso, Itajubá, o valente, o destemido, acossador das feras, o guerreiro, fabricador das incansáveis lutas, seu pai, chefe também timbira, chamava-se o jaguar. Dele era fama, que os musculosos membros repeliam, a flecha sibilante e que o seu crânio, da massa aos tesos golpes, não cedia. Cria-se, e em que não crê o povo estulto, que um velho piaga, na espelunca horrenda, aquele encanto inútil num cadáver, tirara ao pai defunto e ao filho vivo, inteiro o transmitira. É certo, ao menos, que durante uma noite juntos foram o moço e o velho e o pálido cadáver. Gonçalves Dias foi um poeta brasileiro, não é? Que nasceu em Caxias, no Maranhão, em 1823, foi poeta, etnógrafo, jornalista, teatrólogo, destacou-se como um dos mais importantes intelectuais de seu tempo, com pesquisas sobre os costumes de indígenas. É de sua autoria o poema Canção do Exílio, né? Muito famoso, muito conhecido, né? Onde ele vai dizer: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É um texto que se coloca, né, como exemplo de patriotismo exaltado também, colocando o Brasil acima de qualquer outro lugar do mundo, né? E aí, Gonçalves Dias é um dos poetas mais notórios, né, com seus textos também que são notórios na literatura brasileira. Ele morreu em 1864 no Maranhão. Mas esse texto, Canto I de Gonçalves Dias, nos apresenta indígenas como guerreiros fortes, como guerreiros destemidos, como vencedores de muitas batalhas. Olhe como o autor exalta, né, a figura do índio como representante nacional. O vocabulário utilizado nesse texto está totalmente relacionado ao vocabulário indígena. Para que isso? Para aproximar o leitor do indianismo, para que o leitor possa se familiarizar com essa proposta, com essa temática tão em voga naquele momento. Então, além de o romantismo afetar positivamente a literatura e a cultura brasileira como um todo, o romantismo também se manifestou em Cabo Verde, que é um país africano, não é? E que tem muitas relações com o Brasil, não somente relações coloniais, né, do passado colonial, mas outros tipos de identificação das culturas desses dois países. Então, lá em Cabo Verde, por isso que o livro de vocês traz essa proposta de sempre relacionar, né, quais são as semelhanças, quais são as diferenças, quais são os diálogos entre a literatura brasileira, entre a literatura portuguesa e entre a literatura de países africanos de língua portuguesa, tá certo? Que na verdade formam o conjunto da literatura de língua portuguesa, né? Então, lá em Cabo Verde, o romantismo surge nos fins do século XIX, através do poeta Eugênio Tavares, né, que além de poeta era jornalista, era músico, era um intelectual ligado às artes, que escreveu poemas muito interessantes para o romantismo africano, talvez os mais interessantes do romantismo africano. E Eugênio Tavares foi um árduo defensor da língua crioula. O que é a língua crioula? É a língua nativa de Cabo Verde, originária da mistura de várias línguas, tá certo? Então, Eugênio Tavares se preocupou com a identidade cultural e com o projeto nacional para Cabo Verde, assim como aconteceu no romantismo do Brasil, né? Esse é o ponto de diálogo, de convergência entre a literatura romântica desses dois países.
E Eugênio Tavares escreveu as Mornas. Mornas, na literatura de Cabo Verde, são canções, são poemas românticos, né, sobre amor, sobre religião, sobre crítica social. Tá certo? Então, nós temos aqui um exemplo de texto de Eugênio Tavares, só para ilustrar esse tópico, né, que nos apresenta um pouco da literatura africana, de língua portuguesa. Então, o texto de Eugênio Tavares, cujo título é Partindo, está aí no livro de vocês, na página 13. É um soneto. É um soneto porque é um texto escrito poeticamente, com 14 versos, sendo que esses 14 versos estão distribuídos em 4 estrofes, onde as 2 primeiras são de 4 versos, que a gente chama de quadra ou de quarteto, e as 2 últimas de 3 versos, que a gente chama de terceto. Todos esses versos são decassílabos e o texto possui um esquema de rimas específico, regular, porque todos esses são elementos do soneto. Vocês devem lembrar que o soneto é um tipo de texto poético de forma fixa. Então, todo soneto possui essas características que eu acabei de citar. E aí, Eugênio Tavares vai colocar nesse texto o seguinte: triste por te deixar de manhãzinha, desci ao porto e logo asas ao vento, fomos singrando sob um céu cinzento, como num ar de chuva uma andorinha. Olhos na ilha eu vi, amiga minha, a pouco e pouco num descrescimento, fugir o lar, perder-se no momento, a montanha em que o nosso amor se aninha. Nada pergunto, nem quero saber, aonde vou, se voltarei sequer, quanto em ventura ou lágrimas me espera. Apenas sei, ó minha primavera, que tu me ficas lacrimosa e triste, e que sem ti a luz não existe. Então, através desse texto, nós percebemos a construção da imagem do lar, que é associada ao espaço de proteção, né? É como se o lar fosse um ninho. E também no texto ocorre que a pátria é abordada como um lugar de origem, um ponto de partida do qual não se sabe se haverá retorno. E com esse texto de Eugênio Tavares, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu recomendo que vocês resolvam as atividades das páginas 11 a 13 do livro de vocês e também as questões 3 a 8 da hora de estudo. Tá certo, gente? Eu quero mais uma vez agradecer a atenção de vocês, desejar muita saúde para todos, se cuidem e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.